Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre as atividades extensionistas, ou então atividades de extensão que atualmente elas são cobradas aí nos cursos de graduação, tá? E assim, já dando um leve spoiler do que vocês vão ver no vídeo de hoje, não esperem que eu fale a faculdade X, o curso Y é dessa forma, a faculdade X2, o curso Y2 é dessa forma. Porque no fundo, o que é que a gente tem? A gente tem uma lei, né, uma resolução aqui, inclusive eu vou deixar na descrição, eu recomendo que vocês leiam, é curtinho, são 4 páginas só, para vocês entenderem um pouco sobre essa questão das atividades extensionistas, né, como que foi concebida a ideia, o que é que o governo, né, o que é que o MEC aí está entendendo por essas atividades extensionistas, tá? E aí a implementação disso, as especificidades disso em cada faculdade, em cada curso, aí fica a cargo, né, da coordenação daquele curso decidir, né? Então a resolução, inclusive eles falam aqui, né, que os cursos nos seus projetos pedagógicos, nos PPCs, né, ou então outros sinônimos, eles podem definir aí o que eles entendem por extensão, desde que respeitem aí as diretivas passadas nessa resolução, né? É até interessante quando eu li isso, porque assim fica bem claro para mim por que que os contatos que eu tenho, né, as coisas que eu já vi entre algumas faculdades acabam sendo diferentes, porque elas têm essa certa autonomia desde que elas sigam aí essas diretivas, tá, dessa resolução. Então isso daí é um ponto interessante. Vamos lá então. Essa resolução aqui, né, eu não lembrava a data exata dela, ela foi feita em dezembro de 2018 e aí no finalzinho dela fala: os cursos de nível superior terão um prazo de 3 anos para se adequar a isso. Então, setembro de 2018 daria... dezembro de 2018 daria dezembro de 2021. Ou seja, os cursos que começaram a partir de 2022, eles já são obrigados aí a ter essa carga de atividades extensionistas para o aluno poder se graduar. Então, pegando aqui a Poli como exemplo, né, onde eu estou inserido, todos os alunos que ingressaram a partir de 2022, vocês conseguem até olhar no sistema Jupyter isso, lá consta que vocês precisam ter uma carga horária aí de atividades extensionistas para vocês poderem se formar, tá? Felipe, eu faço o curso X na faculdade Y e estou em dúvida, né? Se for a partir de 2022, com certeza precisa. Se for um pouco antes, 2021, provavelmente não. Porém, como está naquela margem de tolerância, eu sugiro que você pergunte aí para a coordenação do curso, do seu curso, né, se você precisa disso ou não, tá? Então realmente não tem uma coisa muito assim direta aqui, com exceção desse prazo limite aí de 2022. Então 2022, 2023, 2024, vocês vestibulantes que vão ingressar ano que vem, 2025, todos vocês precisam dessa carga curricular de atividades extensionistas. Dito isso, Felipe, quanto que é essa carga curricular? Ela é de no mínimo 10% da carga curricular que o curso tinha, né? Então, fazendo uma conta aqui bem simples e enxuta, se o curso fosse ser 1000 horas de aula, né, você teria que ter aí 100 horas de atividades extensionistas, tá? É um número considerável, assim, não é um número a ser desprezado, mas que já 10% é bastante, assim, tá? E esses 10% acabaram gerando desdobramentos distintos em universidades públicas e universidades particulares. Então eu vou começar aqui falando um pouco, né, pelo meu contato com universidades particulares, como está sendo essa questão, tá? Na universidade particular, o problema aqui é que ela é paga, né? Então geralmente o aluno ele vai pagar um valor aí proporcional à carga curricular que ele vai ter naquele semestre, tá? E a questão é, se as faculdades particulares fossem aumentar a carga horária daquele curso em 10%, teoricamente, a mensalidade também seria aumentada em 10%, né? E isso poderia afastar alunos, porque a mensalidade ficaria mais cara. Então, o que eu percebo em algumas faculdades particulares, que eu tenho mais contato, assim, que eu tenho mais noção do que está acontecendo lá dentro,
é que nestas faculdades a carga horária original do curso, então, por exemplo, se o curso até 2021 eram 1.000 horas, em 2022 continuaram 1.000 horas, né? E aí essa carga de atividades extensionistas, ela foi pulverizada em algumas disciplinas. Então, vou dar aqui um exemplo só para ilustrar isso para vocês. Digamos que eu, Felipe, ensinava uma disciplina de introdução à programação e ela tinha, sei lá, 100 horas de carga horária curricular, né? 100 horas no total. Isso antes de entrar as atividades extensionistas. Agora entraram elas. Como é que ficou a minha disciplina? Ela vai ter 90 horas mais 10 horas de atividades extensionistas. Tá bom, Felipe. E como é que você encaixa essas atividades extensionistas na sua disciplina? Ótima pergunta. Não sei. Né? Por quê? Porque as atividades extensionistas, de novo, vocês podem olhar aqui na resolução algumas diretrizes gerais do que seria isso, né? Mas eu quero tocar num ponto bem específico que é o seguinte, né? Muitas pessoas, né, e eu me encaixo nesse grupo, entendem a extensão como a relação entre a universidade, né, a faculdade, enfim, e a sociedade, né? Então, as atividades extensionistas, assim, pelo menos digamos assim, a diretriz mais forte seria ter atividades que relacionassem a faculdade / universidade com a sociedade. Então, tá, eu, Felipe, posso então pegar 10 horas da minha disciplina e dedicar essas 10 horas para, sei lá, os alunos ensinarem programação para a sociedade? Posso, muito interessante, só que tem um porém, né? O porém é o seguinte, em alguns casos, né, a instituição pode falar, tudo bem, Felipe, você pode fazer isso, desde que você se responsabilize pelos seus alunos. Então, você vai mandar os alunos para algum lugar para eles ensinarem aula? Beleza, mas se acontecer algo com eles, a culpa é sua. Complicado, né? Ainda mais jovens naquela idade, né? Córtex pré-frontal não formado completamente ainda. Então, é complicado. Então, dito isso, esse aspecto assim mais realmente de comunicação com a sociedade, ele fica bastante prejudicado, né, por conta dessa questão de se responsabilizar pelos alunos. Quais são as alternativas? Uma outra alternativa, por exemplo, e que isso eu já vi sendo discutido tanto no contexto de faculdades particulares quanto de públicas, é você tratar o estágio, né, como atividade extensionista. Então, algumas faculdades aí particulares e públicas estão considerando isso. Estão considerando, olha, as horas de estágio que o aluno já fazia, né, ele fazia, sei lá, o curso exigia, vou chutar um número aqui, 500 horas de estágio. Mas assim, gente, por via de regras, os alunos sempre vão fazer mais horas de estágio do que o curso exige. Por quê? Porque é bom profissionalmente, porque dá dinheiro, né? Então, assim, por via de regras, os alunos já fazem, né, isso em faculdades particulares e públicas, mais horas de estágio do que é necessário para eles se formarem. Então, tudo bem, você atribui uma carga horária maior aí, né, aos estágios. Então, em vez de você exigir, por exemplo, 500 horas de estágio, você exige, sei lá, 1.000, mas aí 500 é o estágio curricular obrigatório e 500 você está considerando aí a parte de extensão. Tudo bem, então isso aqui eu não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim. Eu estou comentando que algumas faculdades particulares e públicas estão se enveredando aí por esse lado, né, como forma de mitigar essa questão aí, essa mudança abrupta. E é até engraçado falar abrupta aqui, porque vocês podem falar, Felipe, foram 3 anos para se preparar. Gente, mas assim, 3 anos para mim parece muito, para vocês pode parecer muito também. Só que quando a gente leva isso assim para uma escala grande, as coisas ficam bem complicadas. Então eu vou trazer um exemplo muito simples aqui, mas que ilustra isso para vocês. Atualmente, nós não temos mais o RG, o Registro Geral. Quer dizer, vocês ainda podem ter, eu tenho o meu. Mas atualmente, no Brasil, a gente tem o CIN, a Carteira de Identidade Nacional, né, que seria o novo RG, que atualmente tem o CPF. Enfim, lá atrás, quando o CIN foi pensado nisso, né, os estados teriam aí um grande período de tempo para se preparar para fazer ele. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ele poderia ser tanto em papel quanto em cartão. E em cartão é mais fácil de guardar na carteira, sem amassar.
Bem, São Paulo, estado de São Paulo, né, já tem aí a CIN desde o começo do ano, mas nada do cartão, sem perspectiva, né? E eles tiveram tempo de se preparar. Mas enfim, né, uma escala grande, são muitos habitantes, né? Não temos ainda a CIN de cartão. Então, uma leve digressão para vocês perceberem que, por mais que o tempo possa parecer grande, né, não foi bastante para o pessoal se preparar. E eu falo isso tanto nas faculdades particulares quanto nas públicas, tá? Mas enfim, essa questão aconteceu, né? E também o que é que algumas faculdades particulares estão fazendo para, assim, né, tudo bem, não emplacar o estágio, não conseguem levar o aluno para realmente uma comunicação com a sociedade. E aí o pessoal vai por caminhos diversos, por exemplo, os alunos fazem algum material que eventualmente alguma pessoa poderia ler, né, algum material de acesso público, né, então alguma apostila, algum vídeo, né. Isso é algo que realmente está sendo bastante utilizado porque é algo muito simples, né? Você não altera muito a dinâmica da aula, né? Você não altera muito a carga horária da aula. Então, um projeto que antigamente já era passado pode ser repassado, né? Pode ser alterado para atender essas atividades de extensão, mas agora com esse formato um pouco diferente. Então, sim, algumas faculdades particulares estão por esse caminho. Então vocês podem pensar assim, pô Felipe, eu ingressei ano passado e para mim, falando com os meus veteranos, o curso está igual, não mudou nada. Pode ser que eles estejam indo por esse caminho, né? Talvez um estágio, mais essa questão de fazer algum material assim de estudos, né? Com a justificativa que seria um material de estudos aí, um vídeo, uma apostila, um seminário que poderia ser visto pela comunidade, né? A sociedade, e aí eles poderiam entender aqueles conceitos, tá? Isso é algo que acontece também. Beleza? Então, sobre as faculdades particulares, o que eu tinha para falar era isso. Agora, sobre as faculdades públicas. E nas faculdades públicas, eu já vou começar aqui por um ponto muito específico e também muito interessante, que são os chamados grupos de extensão. Então, as universidades públicas, as faculdades públicas, eu estou usando como sinônimo aqui, sem muito preciosismo da palavra, esse é um ponto que eu sempre bato muito na tecla com vocês, que eu falo o seguinte, pessoal, se vocês querem alguma área específica do curso de vocês, procurem se informar se aquela área daquele curso tem um grupo de extensão, porque grupos de extensão realmente são aí oportunidades muito boas de vocês aprenderem ou então se aprofundarem em alguma sub-área do grupo de vocês, tá? Então, trazendo por exemplo aqui de novo para minha realidade bem próxima para a Poli. A Poli tem muitos grupos de extensão. Eu vou chutar aqui, tá? Que deve ter algo entre 25 e 30 grupos de extensão diferentes. Então, a Poli assim está muito bem servida de grupos de extensão. A questão é como que você regulariza isso, né? Porque assim, essa questão curricular, gente, ela é muito certinha, é tudo muito bem registrado. Então, digamos que eu, Felipe, né, ingressante aí desse ano, por exemplo, ingressei esse ano 2024, estou participando do grupo de extensão X. Legal. Como que eu registro as horas que eu dediquei a este grupo de extensão? Isso é algo muito difícil na prática, muito difícil mesmo, né? Por mais que, pelo menos se a gente for trazer a Poli aqui, né? Pelo que eu saiba, todos os grupos de extensão formais têm um professor responsável, então este professor responsável deveria ter que assinar para todos os alunos que fazem parte daquele grupo as horas dedicadas. Tá, como é que você controla isso? Complicado, né? É muito difícil essa logística. Por que eu estou falando isso? Porque na Poli, né, considerando que nós estamos aí no terceiro ano, 2022, 23 e 24, eu, particularmente Felipe, não ouvi falar nada ainda sobre considerar horas dedicadas a grupos de extensão como horas de atividades extensionistas. Eu não ouvi falar. Pode ser que talvez alguém do Grêmio, né, o nosso centro acadêmico, esteja mais a par disso do que eu, mas por enquanto eu não ouvi falar nada sobre isso, né? Então, o que é que a gente enxerga agora tratando as faculdades particulares num contexto, as faculdades públicas num contexto mais amplo? Enquanto nas faculdades particulares tinha a questão de se eu aumentar a carga horária eu aumento a mensalidade, nas públicas não. Então as públicas, em alguns casos, eles pegaram a carga horária original, então por exemplo 1.000 horas, né, e transformaram em 1.100.
aumentaram, né, a carga aí curricular para o aluno poder se formar. Então eles adicionaram esses 10%, 10% é o mínimo, tá? Na Poli acho que chega a 11%, 11 ponto alguma coisa por cento, dependendo do curso, né? Enfim. Então eles aumentaram essa carga curricular acima da carga curricular já existente no curso. E aí fica a dúvida, como que isso vai ser cumprido? Bem, algumas disciplinas práticas, por exemplo, elas foram aumentadas. A carga curricular delas foi aumentada. Então, por exemplo, eu até fui olhar por curiosidade o curso onde eu me graduei, que é Engenharia de Computação aqui na Poli, e 3 ou 4 disciplinas que eram práticas, elas tiveram um aumento na sua carga curricular. Por quê? Porque a ideia é os alunos fazerem projetos de extensão nessas disciplinas, então, eles fazerem projetos que atendam aí a demandas da sociedade. E isso sim é algo que está sendo trabalhado, tá? Então esse é um ponto. A questão dos estágios, de novo, em algumas faculdades, em alguns cursos, pode vir a valer, tá? E essa questão social, eventualmente, pode ser facilitada no sentido do aluno poder prestar serviços para a sociedade, sem o professor ter que se responsabilizar formalmente. Porém, aqui o ponto-chave, né, e o ponto mais difícil é a questão da formalização. Como você formaliza isso? Então, enquanto eu estava lendo a resolução, ela está aqui do meu lado, né, eu até estava relendo ela antes de fazer esse vídeo, uma coisa que eu achei interessante é que eles falam aqui, né, nessa parte de atividades extensionistas, que a ligação entre o ensino e a pesquisa pode ser considerada uma extensão. Então, uma coisa que eu pensei que provavelmente vai ser feita é o seguinte, né? É comum, não vou dizer que é super comum, né? Mas a gente tem uma certa porcentagem de alunos, pelo menos no âmbito das faculdades públicas, que fazem iniciação científica, né? Inclusive alguns deles fazem com bolsas, né? O que é interessante porque dá aí uma fonte de sustento, não é algo assim incrível, mas dá um dinheirinho a mais, né? Então, uma coisa, isso aqui é um chute meu, tá? Eu tô chutando aqui, né? Como a iniciação científica é algo bastante formalizado, eu imagino que as faculdades, ou elas já estão adotando algumas delas, ou então elas vão começar a adotar a iniciação científica como atividade de extensão, porque é muito fácil de você formalizar, né? Então, por exemplo, aqui na USP, até para quem faz iniciação científica sem bolsa, você tem um sistema que formaliza isso, te dá um certificado oficial com a assinatura da USP dizendo, olha, o Felipe fez a iniciação científica tal, com o orientador tal, com dedicação de tantas horas. Então é muito fácil de formalizar. Então eu imagino que a iniciação científica talvez passe a ser, nos lugares que ela ainda não é vista, ela passe a ser vista e reconhecida como atividade de extensão. Tá? Mas, de novo, essas coisas que eu estou falando aqui, algumas delas são muito especulativas, realmente a gente vai precisar esperar o futuro aí para entender melhor. Uma coisa que eu fico realmente um pouco intrigado, pensando na minha realidade aqui, né, na realidade da Poli, de novo, se alguém tiver mais informações, por favor, coloque nos comentários, é que você olha lá a carga horária curricular de atividades extensionistas total, exigida, e você olha algumas possibilidades, então disciplinas estendidas, estágio, etc., né? E meio que a conta parece que não fecha, né? Então eu não sei, né? Nós estamos indo para o 3º ano, que isso é obrigatório. Eu não sei qual que é a mágica aí que vão fazer para que essas atividades extensionistas elas fechem direitinho e ninguém seja prejudicado por isso. Porque aí vai retomar um ponto que eu tratei há 2 vídeos atrás, onde eu falei sobre o novo biênio da Poli, no sentido de que quando vocês implementam mudanças novas num curso, geralmente a cada ano o pessoal olha o ano seguinte, né, de implementação. Então, nós estamos indo para o 3º ano, vamos começar a olhar o 4º ano, né? Enfim, eu fico um pouco na dúvida aí de como vai ser feita essa implementação, mas eu acho, né, eu tenho assim, uma convicção muito forte de que os alunos não serão prejudicados por isso, porque senão daria muito problema, né? Já pensou, vocês estão aí no 5º ano e aí chega a mensagem, olha, vocês precisam fazer agora, sei lá, 500 horas de extensão. Aí o pessoal fala, que? Mas eu estou para me formar, como assim 500 horas de extensão, né? Então, não vai chegar nesse ponto aí não, tudo bem? Então, o que eu tinha para falar era isso. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.